Bom, sou Eugênio Foreste, diretor atual da Escola de Engenharia de São Carlos, e nesse depoimento eu gostaria de registrar algumas coisas que antecedem até o fato de eu ser aluno dessa escola e depois ser professor dessa escola e finalmente chegar a diretor. O primeiro contato que eu tive com a Escola de Engenharia de São Carlos foi por volta de 1962. Eu fazia o segundo científico no Instituto de Educação Joaquim Ribeiro, em Rio Claro, e o professor Biagio, que era o nosso professor de desenho, se interessou por trazer um grupo de alunos para visitar algumas escolas de engenharia, de medicina, etc. Eu já tinha me decidido por engenharia e essa excursão foi muito marcante porque foi a primeira vez que eu vi o E1. E o E1, de certa maneira, o edifício E1, ele marca a minha vida na escola desde aquele momento, porque foi quando eu me deparei com aquele edifício com a concepção do edifício, com a beleza do edifício E1, que eu decidi que eu queria ser engenheiro e queria ser engenheiro civil. Em seguida, eu ingressei na escola, depois de fazer cursinho aqui em São Carlos, ingressei no curso de engenharia civil e me formei em 1970, uma turma muito unida, muito combativa. A minha república, especialmente, era uma república onde nós conversávamos muito a respeito da universidade. O professor Azael Rangel Camargo coordenou praticamente, do ponto de vista intelectual, o Fórum de 68 aqui na ESP, e a proposta do CAASO, naquela época, sobre concepção de universidade, era uma proposta muito interessante, muito avançada, e eu me lembro que nós ficávamos discutindo até altas horas da noite, às vezes, todos os conceitos a respeito de estrutura de poder, a respeito de participação, a respeito de participação do corpo discente, a respeito, enfim, de funcionamento mesmo da universidade, do papel da universidade pública num país que, naquela época, o país estava... a revolução tinha acontecido, ou o golpe tinha acontecido, e nós estávamos numa grande efervescência de ideias e de contra-ideias em 67, e que culminou com o Fórum de 68, e que, no nosso caso, houve a eleição da chapa, no caso que nós participávamos, que de todos os cargos pleiteados, nós só não fizemos um cargo, e foi uma das coisas que marcou, porque até então as várias linhas políticas se dividiam e saíam, a diretoria do CAASO sempre saía composta por pessoas de várias tendências, e em seguida o professor Azael foi então eleito presidente, mas logo no segundo semestre, no início do segundo semestre, houve o congresso em Ibiúna. O professor Azael e o outro representante da escola, o professor Pierre Schneider, foram presos. Então o final do ano foi conturbado, e daí houve um período até o final do curso, que foi um período assim já mais marcado por um certo temor com relação ao que estava acontecendo com um pensamento mais avançado no país. Em 68, de 68 a 70, eu tinha que me decidir pela área que eu iria
seguir carreira. Eu tinha duas opções que ficaram muito claras para mim no quinto ano. Uma era a área de industrialização das construções, que o líder era o professor Paulo de Camargo, ligado ao departamento de arquitetura, e a outra área era de tratamento de águas residuárias, ou saneamento na época, onde nós tínhamos o professor Azevedo Neto, o professor Ivanildo Espanhol, o professor Jurandir Povinelli como docentes que conseguiam passar um grande entusiasmo para os alunos nessas áreas. Eu me inscrevi na pós-graduação junto com outros colegas, mas a nossa bolsa de pós-graduação demorou para chegar, e no final do ano eu ingressei, no começo de 71, eu ingressei na CETESB, passei por um processo seletivo e iniciei meu trabalho na CETESB, mas logo em seguida, em abril, final de abril, eu fui comunicado que a minha bolsa havia saído, a bolsa da FAPESP havia sido aprovada, então eu me demiti da CETESB e iniciei o curso de pós-graduação em hidráulica e saneamento no Laboratório de Hidráulica e Saneamento. Eu fiz um mestrado em 72, já como docente, porque eu fui convidado mais ou menos no início do ano de 72, eu fui convidado para permanecer no departamento, e em seguida o doutorado, nós não tínhamos ainda o doutorado no departamento. A questão de fazer o doutorado no exterior não se colocava com tanta facilidade como se coloca hoje. Então, houve um processo onde eu tive uma participação também muito ativa de montar o programa de doutorado, e acabei concluindo o doutorado em 82. Em 80, e já comecei a orientar na pós-graduação. Em 85, eu recebi uma bolsa do Conselho Britânico, fui para a Inglaterra, onde eu fiquei 14 meses na cidade de Newcastle, na University of Newcastle upon Tyne, e retornando para cá, já em final de 86, aí, em 87 eu já estava com a livre docência praticamente pronta. Em seguida houve uma necessidade do Departamento de Arquitetura de ter um docente titulado para assumir a chefia. Eu assumi em 89 e permaneci até 90, quando eu fiz concurso para titular. A partir daí, seguiram-se as representações nos órgãos colegiados da USP em São Paulo. Eu fiz parte do Conselho de Cultura e Extensão. Tive um projeto de intercâmbio apoiado pelo BID, também, que foi muito favorável, porque possibilitou fazer o primeiro projeto temático para a FAPESP em 91, e hoje nós já estamos com o terceiro projeto temático numa linha de desenvolvimento de reatores anaeróbios para tratamento de águas residuárias. Eu fui eleito vice-diretor em 93 e, posteriormente, escolhido diretor em 99, e estou concluindo o mandato justamente na época em que a escola comemora 50 anos.
fazer uma avaliação da graduação é um tanto difícil. As avaliações que nós temos, que são as avaliações oficiais, elas mostram que o curso é muito bem conceituado, é um curso que responde às necessidades do mercado, mas o curso de engenharia civil ele tem alguns problemas que eu diria que vão necessitar um debruçar mais profundo sobre eles. Eu acho que o grande problema que nós temos hoje é a própria maneira como a Universidade de São Paulo se estruturou a partir do novo estatuto, com a divisão muito grande dos institutos básicos aqui, quer dizer, houve uma divisão, os institutos básicos saíram praticamente da alçada de influência da engenharia e, obviamente, que cada instituto tem seu próprio objetivo e essa foi realmente a ideia do estatuto. No entanto, a graduação me parece que ela ficou prejudicada nisso porque se essa divisão foi muito favorável para a pesquisa, e isso é inquestionável porque nós vemos que a pesquisa e a pós-graduação evoluíram de uma maneira fantástica do tempo que eu fiz até agora. Inclusive, a gente pode considerar que a maioria dos programas aqui, eles têm nível de programa de países mais avançados, mas com a graduação isso representou uma atomização muito grande do conhecimento. Nós temos um aprofundamento em assuntos específicos e nós perdemos aquela visão indispensável do conjunto de uma carreira, da formação em uma carreira. De certa maneira, foi refletindo sobre isso mesmo que nós, e baseado um pouco na experiência da criação do curso de arquitetura, que tem uma interdisciplinaridade muito grande na sua montagem já, ele coloca a questão do tema de cada ano como sendo uma questão importante a ser enfocada no curso. Foi mais ou menos baseado nessa experiência que nós tentamos propor um curso novo, que é o de Engenharia Ambiental, porque o projeto realmente foi um projeto que eu considero que ele expressa muito do que eu penso a respeito de ensino de graduação. É um projeto integrado e que durante cada ano, na sequência, existe uma disciplina temática que abrange todas as disciplinas, ela aborda, melhor dizendo, todas as disciplinas que são oferecidas naquele ano, e os assuntos de cada ano também estão ligados numa sequência que eu diria uma sequência vertical. No caso da engenharia ambiental, começa com a caracterização do ambiente físico, biológico, antrópico, depois passa para análise de impacto ambiental, que é um outro ano, depois passa para estudos de impacto ambiental e ações mitigadoras de impacto ambiental, que já seria a parte quase de cura, quer dizer, como é que a gente restabelece o doente, e finalmente termina com a parte de planejamento e gestão ambiental, que é o que culmina então com um trabalho de formatura, um trabalho integrado de formatura que visa realmente preparar o aluno para entender toda a complexidade, não na especificidade, mas as ferramentas disponíveis para enfrentar essa complexidade dos problemas ambientais. Eu acho que esse curso, a estrutura dele, na proposta de 93, reflete muito o que eu penso, como eu penso que deve ser o ensino de graduação. Nós
devemos procurar as novas sínteses dele. Nós devemos, ao invés de atomizar disciplinas e matérias, nós devemos procurar novas sínteses para tornar possível a compreensão pelo aluno da profissão de uma maneira mais globalizada e não específica em alguma especialidade, que às vezes é a especialidade de algum grupo de pesquisa, mas que tem uma importância, como toda especialidade, relativa no contexto de um curso que pretende ser mais abrangente. Não, mas também acho que isso não tem muita importância no momento. Eu acho que nós só vamos saber realmente qual é a demanda, qual é a necessidade quando nós tivermos a realidade mais ou menos já implantada. Eu diria que nos cursos propostos, a escola, a menos de algum espaço físico, ela está preparada para... Os cursos foram propostos já por causa disso. Quer dizer, o curso de Engenharia Ambiental está baseado num departamento, fundamentalmente num departamento, que tem um centro de recursos hídricos de ecologia aplicada, que é praticamente até uma estrutura um pouco fora da estrutura normal, quer dizer, um centro de departamento é algo que a USP não conhece, mas é um departamento que tem o melhor curso de pós-graduação na área de engenharia ambiental e tem um outro curso de ciências da engenharia ambiental. E nós sabemos que tem também muitas pessoas, muitos pesquisadores em outros departamentos que trabalham com o tema da engenharia ambiental. O curso de mecatrônica, baseado na engenharia mecânica, é um curso que realmente está proposto, está chegando até tarde, porque havia uma ênfase em mecatrônica que, por falta até de incentivos maiores, dela não ser uma carreira, como ela vai ser agora, ela nunca conseguiu ter um apoio institucional decisivo. Mas eu acredito então que esse apoio virá e que o curso será bem sucedido. O curso de engenharia de computação é um curso que está mais do que maduro para fazer. Ele é um curso que ele vai agregar duas unidades assim de uma maneira muito interessante. É um Instituto de Ciências Matemáticas através do Departamento de Computação e o Departamento de Engenharia Elétrica da Escola de Engenharia. Todos os dados que eu vi a respeito desse curso, dessa proposta, indicam que as possibilidades de sucesso são muito grandes. E o curso de engenharia elétrica, com ênfase em sistemas de energia e automação, na verdade é um curso também que ele vem atender uma demanda existente, mas ignorada praticamente pelos alunos. Quem se lembra da crise que nós temos aí no setor energético sabe perfeitamente que nós precisamos de competência na área de sistemas de energia. Acontece que isso era uma parte do curso do curso de engenharia elétrica, que era uma ênfase que estava mal definida como uma ênfase eletrotécnica, alguma coisa assim que não chamava tanto a atenção dos alunos com relação à engenharia eletrônica, por exemplo, a ênfase em eletrônica. Então, eu acredito que a criação de uma ênfase com objetivos próprios e recebendo alunos efetivamente interessados
assunto, eu acho que, quer dizer, a esperança que nós temos é que seja um curso bem, no aspecto de projeto, ele é um curso muito interessante. A infraestrutura nesse campus, ela atingiu o limite realmente da capacidade dela. Quer dizer, nós não temos mais como permanecer com esses cursos aqui, na minha opinião, durante os próximos 5 anos. Então, mas nós estamos prevendo que o Campus 2 deverá assimilar uma parte significativa dos novos cursos. Alguns vão se instalar completamente lá e outros vão se instalar parcialmente, com laboratórios e etc. Existe uma clara necessidade ainda de nós definirmos um cronograma de ocupação do Campus 2 que depende, inclusive, de uma garantia de liberação de recursos pelo Estado. Se o Estado de São Paulo, o governo do Estado de São Paulo, mantiver esse adicional no orçamento para a implantação de cursos novos por algum tempo, eu não tenho dúvida que nós deveremos ter uma ocupação mais rápida e adequada do Campus 2, e daí nossas dificuldades com relação ao espaço físico terão terminado. E a grande procura que eles candidatos, eles têm articulado com a graduação, tiveram candidatos na graduação, né? Como que eu vi essa grande evolução? Não só decorre da importância, um bom reflexo desse programa, né? Que oferece para a sociedade, mas também eu vi isso como um reflexo da demanda lá fora, cada vez mais especialização formando? Eu diria que uma parte sim, mas acho que a gente tem que primeiro entender que a demanda por cursos de graduação é reprimida. Nós teríamos uma demanda, por exemplo, para curso como de arquitetura, curso de engenharia elétrica nas ênfases todas, o curso de mecânica, o curso de produção, o curso de engenharia de produção, nós temos uma demanda muito maior do que a que nós podemos atender. Por que nós não podemos ampliar esse número de vagas, então, ao invés de investir somente na graduação, na pós-graduação? É que toda vez que uma instituição, uma unidade como a ESC, que depende de outras unidades, propõe uma ampliação do número de vagas, ele tem que ter a anuência, e não só a anuência, como tem que atender também a demanda das outras unidades que dão apoio ao curso. Isso normalmente tem se refletido numa inviabilização no aumento do número de vagas, porque, por exemplo, para passar a engenharia, para passar a arquitetura de 30 para 100, por exemplo, ficar na dimensão que tem o curso como da Poli, por exemplo, nós teríamos provavelmente que ampliar em demasia o corpo docente, não só do Departamento de Arquitetura, que aí até poderia viabilizar, mas todos os outros departamentos e institutos que dão apoio ao curso de arquitetura teriam necessariamente que ter suas necessidades atendidas. Com a pós-graduação é diferente porque ela é estruturada de maneira diferente. A pós-graduação, ela depende da vontade de um grupo de docentes, de grupos de pesquisa numa determinada área, de montar um programa que tenha uma coerência temática, que tenha pessoal capacitado, que possa oferecer um conjunto de disciplinas dentro daquela área
E o número de vagas depende apenas da capacidade do orientador, da capacidade do corpo docente em orientar. Então, essa foi a causa da da ampliação extraordinária da pós-graduação, porque houve um crescimento, vamos dizer assim, orgânico em termos de qualificação dos docentes. Quer dizer, na década de 70 nós tínhamos muito poucos doutores aqui, enquanto que na década de 90 nós já tínhamos mais de 70% dos docentes já eram doutores. Então, isso significa o seguinte, que digamos que se a nossa capacidade para oferecer vagas na pós-graduação era pequena na década de 70 em função do número de doutores da década de 70. Ela é grande hoje em função do maior número de doutores que nós temos hoje. Portanto, são crescimentos independentes, que ocorreram mais ou menos de forma independente, mas eles estão o crescimento da pós-graduação está baseado na qualificação do corpo docente, enquanto que o crescimento da graduação está baseado apenas na demanda de mercado, na oportunidade de se abrirem carreiras, no apoio das outras unidades. Quer dizer, é muito mais difícil hoje crescer na graduação do que crescer na pós-graduação, até um determinado limite. Uma vez que nós tenhamos atingido também esse limite, por exemplo, um programa que tenha 8 ou 10 docentes, ele vai poder ter, no máximo, da ordem de 100 alunos na pós-graduação. Mas, então, isso implica num certo esgotamento também, porque à medida que a maior parte do corpo docente for se titulando, nós vamos estar atingindo o limite de saturação da pós-graduação também. Mas nós não atingimos ainda esse limite, na minha opinião. O interesse pela pós-graduação é real. Não dá para nós sabermos exatamente se esse também não é um problema que diz respeito ao mercado de trabalho. Eu acredito que haja uma influência grande do mercado de trabalho em como ele está absorvendo os graduandos, e tem muita gente que é competente, é muito competente e quer fazer é um aluno brilhante, foi um aluno brilhante e se interessa em fazer carreira aí fora e vai fazer carreira aí fora. Tem outros que são brilhantes, gostariam de ficar fazendo a pós-graduação aqui, mas daí já tem problema familiar, que a bolsa é menor. Para outros, não. Para outros, a pós-graduação é uma opção até de emprego. Então, a gente saber muito bem, assim, até onde é uma exigência de mercado, quer dizer, em tese, sim, quer dizer, nós estamos cada vez mais exigindo uma melhor qualificação do pessoal, tanto em empresa como em universidade. Isso é uma verdade. Agora, ontem me passaram um dado interessante, que algumas modificações estão ocorrendo na Europa, nos cursos de pós-graduação, porque constataram que se o aluno fizer a pós-graduação até a idade de 28 anos, se ele sair doutor até a idade de 28 anos, ele é mais bem aceito no mercado de trabalho do que um graduado, simplesmente. É bem melhor aceito. Mas se ele passar de 28 anos, o mercado de trabalho vai preferir contratar alguém, mesmo recém-formado, e com uma formação
menos qualificada, o que é um dado até surpreendente. Eu acho que 28 anos é tão novinho, mas isso tem ocorrido. Então, acho que a pós-graduação, de certa maneira, ela cumpre essas duas coisas, de qualificar melhor a mão de obra, qualificar melhor os recursos humanos, preparar melhor recursos humanos, mas eu acho que ela atende pelo menos uma fração, que eu não saberia dizer agora qual é, de expectativa, sim, de ter um emprego e de ter alguma atividade que é de continuar aprendendo e ganhando para isso. Eu acho que nós não podemos descartar esse fator. Bom, a escola, dentre as escolas de engenharia, eu acredito que ela tem se destacado na pesquisa, assim. Os nossos cursos de pós-graduação são muito bem qualificados. Ontem mesmo eu estava numa reunião na FAPESP de coordenadores de projetos temáticos, e que são os projetos muito bem conceituados da FAPESP, e nós tínhamos 5 coordenadores da escola de engenharia. Então, isso significa que a capacidade de captar recursos do corpo docente da escola, de recursos para pesquisa, é uma capacidade real e é muito grande. Nós temos aqui um dos institutos do milênio, também considerado com certo destaque no cenário de centros de pesquisa no Brasil, na área de engenharia de produção. Nós temos o projeto Pronex, quer dizer, a escola participa muito de programas, ela consegue recursos de programas importantes e que exigem qualificação do corpo docente, qualificação dos pesquisadores. Então, eu acredito que não tem faltado apoio para os docentes, os pesquisadores desenvolverem pesquisa na escola de engenharia. Nós temos, sim, um problema de infraestrutura. A infraestrutura e eu digo agora a infraestrutura física mesmo, de prédios, etc. Essa me parece ser a maior dificuldade que nós temos no momento, porque nós temos alguma, eu não digo facilidade, porque sempre são processos difíceis, mas nós temos disponibilidade de recursos em diversas agências para equipamentos, para produto químico, às vezes para pagamento de serviços, e nós temos uma dificuldade muito grande em ampliar, por exemplo, laboratórios, e isso tem sido feito, em geral, com verbas do orçamento, ou então em programas especiais da FAPESP, quando isso é possível. Esse próprio prédio aqui foi construído num projeto de infraestrutura quando a FAPESP dispunha desse projeto. E outros prédios na escola também foram construídos com esse dinheiro. Porque com o dinheiro orçamentário destinado pela administração da USP, normalmente as nossas pretensões têm que ser bem menores. O prédio da elétrica que está sendo construído agora, que é um prédio muito grande, muito bom, ele também, a administração da escola alocou uma parte dos recursos para dar o início das obras e fazer algumas estruturas, a cobertura, etc. Mas uma parte significativa dos recursos foram alocados pelos próprios pesquisadores através de prêmios que eles ganharam. O Departamento de Engenharia Elétrica ganhou um prêmio
de 100 mil dólares há algum tempo atrás e praticamente aplicou todo esse recurso na construção do prédio. Então, nós temos apoiado, a administração tem apoiado a ampliação da infraestrutura de pesquisa, com alguma dificuldade e com dinheiro relativamente pequeno, porque é um dinheiro de orçamento, o nosso orçamento é limitado para atender essa demanda. Mas eu acredito que nós estamos bem aparelhados para pesquisa, menos desse aspecto que talvez se a gente tivesse um pouco mais de apoio na construção da infraestrutura, pudesse ser melhor resolvido. Eu acredito que a área de cultura e extensão na escola de engenharia, ela precisa ser mais bem desenvolvida. Nós teríamos a possibilidade de ter uma quantidade maior de cursos de extensão universitária, e nós fizemos já, a escola já promoveu com algum sucesso e em algumas áreas esse tipo de curso. Mas os cursos de extensão, de especialização, eles são, em geral, cursos especializados e de interesse restrito para determinados públicos, né? Então, a dificuldade de se oferecer um curso em São Carlos, e é até uma questão do mercado, quer dizer, quantos engenheiros naquela especialidade onde você vai oferecer, na qual você vai oferecer o curso, existem na região que poderiam se deslocar para cá e fazer esse curso. Isso tem levado, sim, a um questionamento muito grande a respeito da viabilidade ou não desses cursos aqui. Nós não temos uma estrutura de coordenação de cursos de especialização e de extensão que permita, no momento, nós ampliarmos isso de maneira significativa. Nós temos alguns contatos que me parecem que são mais promissores, no seguinte sentido, quando a Embraer estiver já implantada aqui, a TAM também estiver implantada aqui, me parece que há uma possibilidade de uma quantidade de profissionais em determinada área específica muito grande aqui na região. Mas, obviamente, também essa capacidade vai ser esgotada num dia ou outro. Mas, de qualquer maneira, eu acho que a escola até hoje ela não refletiu muito sobre esse aspecto. A questão da cultura é um pouco diferente. A escola ela teve um centro cultural. Eu sou de uma época onde o Centro Cultural teve praticamente o início do funcionamento aqui, quando eu era recém-chegado aqui para dar aula na escola. Posteriormente, ele foi desativado e nós tentamos, de alguma forma, reativá-lo na época do professor Martinelli como coordenador do campo, mas a congregação da escola julgou conveniente que essa estrutura ficasse para a prefeitura ficasse sob a responsabilidade da prefeitura do campus, uma vez que isso é algo que é mais geral do que a escola de engenharia. O que eu noto é que na minha época de estudante, a gente tinha o CAASO muito ativo na área cultural. E havia grupo de teatro, havia
grupo de cinema, havia muita coisa, mas eu tenho a impressão que o caso, os problemas internos e problemas, enfim, de administração dessa estrutura muito grande, e o fato de trocar a diretoria todo ano o novo pessoal tem que aprender tudo novamente, o caso não tem mais como fazer o que ele vinha fazendo. Assim mesmo, as palestras que são as mais concorridas na escola são as que o caso promove, e a Escola de Engenharia tem preferido até apoiar essas iniciativas dos alunos do que ela mesma promover por si, porque os alunos, quando não há um interesse muito decisivo dos alunos, nós temos uma audiência muito baixa. Nós temos um curso de extensão quase que regular de educação ambiental que é realizado lá no CREA, que eu acredito é um curso que é dado para professores do primeiro e segundo grau. Eu acredito que é um curso importante na área de extensão. Mas eu diria que nós somos pobres um pouco nesses aspectos, apesar da gente ter, por exemplo, grandes músicos, nós temos poetas na escola, nós temos escultores por aí, mas eu acho que nós não temos ainda o departamento correto para encaminhar essas manifestações de uma maneira mais livre, mais adequada. Bom, na minha gestão, nós iniciamos a gestão com alguns prédios para terminar e para instalar esse prédio mesmo aqui, o CETEP, que o CETEP está instalado hoje. Ele não estava totalmente concluído, e eu acho que o CETEP esse prédio acho que demorou mais de um ano depois para ser concluído, e o CETEP se transferir para cá. O outro prédio que o grande problema que houve com sala de aula foi quando nós tivemos que desativar as salas do bloco B para construir o departamento onde agora funciona o departamento de engenharia de produção. Esse departamento estava abrigando uma área no terceiro andar do edifício E1, e também é muito recente, quer dizer, só o ano passado, no final do ano passado, nós conseguimos concluir esse prédio, que é muito grande, e o departamento está devidamente abrigado num espaço físico adequado, então está tudo bem. Também, com o término do bloco B, nós recuperamos as salas de aula do térreo do bloco B. Então, eu acredito que esse ano nós não tivemos problema nenhum com relação à demanda por salas de aula. Toda a demanda foi facilmente atendida. Há uma grande preocupação por parte dos diretores das outras unidades, principalmente o diretor da matemática, e por parte do presidente da CG também, com relação ao próximo ano, quando nós devemos ter o início de mais 4 cursos nesse campo. A providência que eu tomei, porque eu imaginei que a nossa CG, quando fez a análise dos cursos, eu imaginei e os institutos também, eu imaginei que as CGs dos institutos e, enfim, a gestão do espaço físico tivesse tomado
conhecimento dessa necessidade e tivesse, de alguma maneira, previsto isso. E eu fiquei um pouco surpreso de saber que não houve essa previsão. Mas, apesar disso, eu acredito que nós temos como dar uma destinação adequada para alguns espaços que nós temos e atender de maneira eficiente com relação às salas de aula. Os laboratórios onde nós tivemos uma atuação, os edifícios, né, na verdade, onde nós tivemos uma atuação assim mais intensa, praticamente todos os departamentos foram atendidos de uma maneira ou de outra. A arquitetura, começando lá pela arquitetura, a arquitetura teve terminado aquele anexo que também, quando nós iniciamos a gestão, ele não estava pronto. Teve reformado o laboratório de construção civil, que ficou uma reforma muito adequada, com piso, com tudo novo. O departamento de estruturas teve uma área totalmente reformada para alocar um projeto na área de concreto. Agora deve estar sendo feita uma reforma de telhado. O prédio foi pintado. O departamento de geotecnia construiu uma área nova e praticamente com recursos próprios, mas a administração colocou recursos bem significativos lá também, apesar de muito menores do que o departamento colocou. No departamento de engenharia mecânica também, o próprio NUMA, nós construímos um setor ali do NUMA, reformamos o laboratório do professor Jabardo completamente, com forro, piso, tudo novo. Os prédios antigos ali da mecânica e da engenharia de aeronaves, da habilitação de aeronáutica, da habilitação de aeronaves no curso de engenharia mecânica, foi todo refeito e ampliado para poder abrigar o túnel de vento que foi construído nesse período. Eu acho que a reforma mais significativa que foi feita foi no E1, quer dizer, o E1 todas as divisórias foram trocadas, todos os setores foram modernizados, com a saída da engenharia de produção e a saída do CETEP de lá. A assistência acadêmica, assistência técnica e assistência administrativa estão ocupando um espaço muito significativo, e agora nós estamos fazendo a reforma final no terceiro andar, que inclui uma renovação daquele espaço, uma nova congregação, uma nova sala para congregação, uma antessala grande que deverá funcionar como uma espécie de um museu da escola, ou pelo menos uma antessala grande para a gente poder promover algum encontro mais festivo entre os membros da congregação, os membros do edifício, o pessoal que trabalha no edifício. E eu acho que nós investimos muito logo no início, antes de toda essa arrumação no térreo do edifício 1, nós investimos muito na drenagem. Nós fizemos um serviço de drenagem muito significativo ali. A Prefeitura do Campus não tinha recurso para fazer isso na época, tinha só uma parte dos recursos, e nós completamos para poder iniciar. Isso foi feito antes de iniciadas
as obras de recuperação do edifício E1. Quer dizer, nós começamos pela drenagem adequada das águas pluviais e eu acredito que depois houve um empenho muito grande em dar um tratamento paisagístico àquela área. Esse paisagismo, nós obtivemos consultoria de especialistas na escolha das árvores, na seleção do que deveria permanecer, do que poderia sair. Eu acredito que aquele ambiente ficou um ambiente assim, muito bonito, muito agradável. Basicamente foram essas as ações que nós tivemos. Bom, tem a engenharia, o prédio da térmica também, que ele foi ocupado durante a gestão, apesar de ter sido quase que totalmente construído na gestão do professor Jurandir, mas também, como em outros edifícios, a ocupação dele foi algo difícil, porque faltava terminar as instalações, terminar divisórias, uma série de coisas que também, uma série de necessidades que também foram cobertas por essa administração. Mas eu acho que as obras são decorrência natural da expansão da escola e da disponibilidade de recursos, do que a gente quer. Secundando essa pergunta, que você falou, laboratório de importação, eu diria que eu não tinha recebido nenhuma reclamação assim mais drástica com relação à importação de equipamento durante a minha gestão, porque o setor de importação ele se capacitou muito nos últimos anos. Então, foi sempre considerado, desde que começou a trabalhar na rotina de importação, foi considerado sempre um setor muito eficiente. O que acontece agora é que nós estamos tendo um pouco de dificuldade maior do que anteriormente, é que os recursos da FAPESP, de acordo com o Tribunal de Contas, têm que ser usados na importação pela FAPESP, quer dizer, a FAPESP que está autorizada a importar e não mais a instituição que vai receber, porque é uma questão interessante de burocracia desse Estado, porque a FAPESP, apesar dela permitir que o docente gaste o recurso, quer dizer, ela permite que o docente gaste o recurso e, durante um certo período, o equipamento adquirido fica sob a guarda do docente, mas ele é posse da FAPESP. Terminados os trâmites todos da verificação da documentação, a FAPESP faz uma doação desse equipamento para a unidade, para a Escola de Engenharia. Então, daí é só a partir desse momento que a unidade toma posse do bem. E agora a FAPESP, por exigência do Tribunal de Contas, passou a fazer a importação, porque, de acordo com o Tribunal de Contas, não é aceitável que a FAPESP transfira o dinheiro para a instituição. Sinceramente, eu não consigo entender muito bem onde está o problema, mas, obviamente, que é muito diferente nós termos uma seção que faz toda a importação da FAPESP lá em São Paulo e uma seção nossa aqui que faz a importação só da parcela que cabe. Nós estamos totalmente preparados para realizar as importações do correspondente
de equipamentos à nossa unidade. Só que isso está inviabilizado. Então, não chegou a ser nada dramático ainda, inclusive porque a FAPESP me parece que suspendeu agora as importações devido à crise cambial, ela suspendeu as importações. Então, quer dizer, a crise está aí para ser enfrentada e vai ser enfrentada e durante um certo período nós vamos ter problemas. Mas eu não tive na minha administração nenhuma reclamação assim muito procedente com relação ao setor de importação ou à importação propriamente dita. Nós temos um outro tipo de problema, que é o fato de nós termos que adquirir equipamentos pelo menor custo, porque isso é uma regra da administração pública, e principalmente equipamento de informática, nós temos tido a infelicidade de ter muito fornecedor que realmente não oferece o equipamento. O equipamento ele ganha porque ele oferece o menor preço, mas ele entrega equipamentos que não satisfazem. E toda vez que nós temos que receber o equipamento nessas condições, depois de alguém ter ganho já a licitação, nós temos uma dificuldade muito grande, porque são meses e meses para conseguir obter ou a troca do equipamento, ou o conserto, ou às vezes nós chegamos a verificar, e tanto que agora a gente recebe o equipamento e tem um pessoal nosso que abre o equipamento para verificar se ele tem as peças originais, porque nós chegamos a receber equipamento com aparentemente novo e com peças não originais. Então, infelizmente, o país não consegue controlar esse tipo de comércio, que é um comércio ilegal em vários aspectos e desonesto, porque vende como novo um material que já não é novo. Nós não temos como, o país não tem como controlar adequadamente isso e tem uma legislação que, nesse caso, favorece muito, porque é uma legislação que ganha quem oferece o menor preço e não quem oferece o melhor produto. Mas é legislação, não há o que nós possamos. Bom, eu considero que a escola tem condições de transferir muito mais do que está acontecendo. O problema não é um problema somente da escola de engenharia, mas é um problema de como a estrutura da USP se relaciona com uma estrutura pública, se relaciona com a estrutura privada. Eu vejo, por exemplo, que uma faculdade como a Faculdade de Educação, lá em São Paulo, ela tem uma certa facilidade entre aspas, facilidade não de formalizar compromissos, né? Ela tem uma certa facilidade de formalizar compromissos quando ela atende um órgão público, como a Secretaria de Educação. Então, ela consegue fazer essa transferência de uma maneira muito menos traumática. Todo mundo considera que a Faculdade de Educação prestar um serviço para a Secretaria de Educação é uma coisa altamente relevante, é um ato dignificante. Nós temos uma cultura com relação à engenharia na Universidade de São Paulo
que ela não está explícita, ela já esteve muito mais, ela já foi uma postura muito mais agressiva do que é hoje, que é de que o relacionamento entre uma instituição pública como a USP e empresas privadas na transferência de tecnologia é alguma coisa que eu diria que tem muita gente que acha que é ilegal, simplesmente, outros acham que é imoral, outros acham que é um monte de coisa, outros acham que o professor está querendo enriquecer ilicitamente. E existem poucas situações, na verdade, onde essa transferência de tecnologia pode ser considerado como uma consequência normal numa escola de engenharia que prepara profissionais para o mercado de trabalho e, portanto, a interação com o mercado de trabalho e com as empresas que atuam no mercado de trabalho tem que ser uma atuação mais intensa do que existe hoje. Após o novo Estatuto de 89 e algumas iniciativas também que partiram da própria administração central, ouvindo, obviamente, as unidades, houve uma tentativa de tornar possível essa assessoria, consultoria sem trauma nenhum. E hoje, um docente em tempo integral já pode transferir essa tecnologia, pode, sem ser considerado um pecador, uma pessoa que está ofendendo os princípios. Ainda assim, constantemente no Conselho Universitário, nós presenciamos discursos de representantes de unidades básicas, físicos, químicos, biólogos, que acham que essa postura não é adequada para o regime de trabalho de tempo integral e dedicação integral à docência e à pesquisa. Realmente, esse é um problema sério que nós enfrentamos, e eu acho que a universidade ela não soube ainda equacionar bem esse tipo de relação, até onde isso é até uma necessidade de desenvolvimento do país, até onde, enfim, como limitar, como fazer isso ser, esse aspecto ser muito favorável para a universidade e não alguma coisa que possa denigrir colegas perante outros, etc. Eu acho que nós não temos ainda uma resposta adequada. A universidade não se estruturou ainda adequadamente para responder essa questão. Mas eu acredito que ela vai refletir sobre isso, e ela está refletindo sobre isso, e eu acredito que ela chegará a um bom termo nisso. Por outro lado, nós temos também no Brasil um setor produtivo que entende que o pagamento de atividades de desenvolvimento para a universidade é algo inadmissível, porque eles entendem que a universidade é uma universidade pública e deve prestar serviço para a empresa privada de graça. Então, nós temos esse conflito. E ele só vai ser resolvido, e eu sofri muito com esse problema, porque eu estava interessado na pesquisa. Uma empresa aqui em São Carlos, eu gostaria de entender um processo, e praticamente nós tivemos que colocar, além do trabalho nosso, todo o dinheiro da pesquisa da FAPESP na empresa para
não na empresa de maneira geral, no sistema que nós operamos, para poder descobrir alguma coisa que era do interesse geral de todas as empresas do mesmo ramo, de todas as empresas do país que trabalhavam com aquele tipo de despejo de água residuária. E então nós temos essa dificuldade também. Há uma ausência de política de desenvolvimento industrial que leva a um enorme fosso. Então nós temos aqui profissionais, pesquisadores altamente competentes que estão com o conhecimento no estado da arte do conhecimento internacional. Nós temos professores que são constantemente convidados a resolver problemas nos Estados Unidos, por exemplo. Problemas em empresas dos Estados Unidos. E, ao mesmo tempo, nós temos tanto do ponto de vista da universidade, uma certa desconfiança com relação a essa atividade, quanto do ponto de vista da empresa que acha que essa atividade é uma atividade que não deve ser remunerada. O que é um absurdo, porque eu me lembro que nós começamos a fazer uma pesquisa onde ninguém ia colocar dinheiro no bolso, era uma pesquisa para o laboratório de processos anaeróbios, laboratório que eu trabalho, e nós iniciamos uma pesquisa com uma empresa de lixo, de coleta de lixo, não é a que presta serviço em São Carlos, ela presta serviço em outro lugar. E nós estávamos estudando um processo, estávamos no início, tínhamos trabalhado praticamente 3 meses no processo, estávamos escrevendo o primeiro relatório, quando eles nos comunicaram que eles estavam comprando uma patente holandesa no valor de $600 mil. E simplesmente comunicaram e acabou a pesquisa. Eu conheço bem o caso holandês, por sinal, a pessoa desenvolveu o trabalho num local que eu conheço muito bem, já estive lá várias vezes. É um processo que não se adequa ao Brasil. Provavelmente, e eu tenho certeza, quer dizer, não é provável mais, porque até agora eles não conseguiram pôr em operação o sistema que eles compraram, a patente, eles pagaram esse preço, mas eles não podem nem reclamar, porque eu conheço qual era o material que o pesquisador holandês trabalhou. E eles acharam que esse material era idêntico ao nosso lixo doméstico aqui, o nosso resíduo sólido doméstico aqui no Brasil. E não tem absolutamente nada a ver um material com outro material. E do ponto de vista biológico, isso é uma coisa que, se não tem nada a ver, não vai ter nada a ver o processo também. Então, eu acredito que perderam $600 mil e continuam com o problema lá, até onde eu sei, sem solução. Então, é algo que no Campus 2, a nossa comissão acadêmica vai tentar enfrentar. Nós enviamos o primeiro relatório já para a reitoria, que foi aprovado. Essa comissão acadêmica é formada pelos 4 diretores das unidades aqui do campus, da Escola de Engenharia, Instituto de Química, Instituto de Física, Instituto de Ciência Matemática e Computação, e um representante do reitor. Nós concluímos já o relatório, onde a proposta que nós temos para o Campus 2, ela é muito clara nesse sentido. Nós vamos ter incubadoras situadas no campus, na ponta da pesquisa. Quer dizer, a pesquisa vai ser uma pesquisa que vai refletir não só os aspectos fundamentais, mas, se tiver interesse de empresa, no final, nós vamos incentivar a vinda de empresas para serem incubadas lá no próprio local para desenvolver
produtos, enfim, desenvolver comercialmente produtos, para poder fazer, então, essa transferência de tecnologia de uma maneira que me parece adequada. Uma das primeiras preocupações quando eu assumi a direção foi uma pergunta que um jornalista da cidade que faz programas aí de gente importante, acho que ele achou na primeira vez que eu era muito importante, então ele veio na posse, ele me entrevistou e ele perguntou assim para mim: e o senhor vai começar já a se preparar para os 50 anos? Eu falei: não, os 50 anos da escola é depois do término do meu mandato. Mas daí eu me dei conta de que, na verdade, os 50 anos eram imediatamente após a minha saída. E eu julguei que seria importante, então, cuidar de uma maneira especial, começar a se preocupar com os 50 anos. Logo depois que eu comecei, nós não sabíamos nem por onde começar muito bem. Os primeiros 2 anos eu estava totalmente, tinha só algumas ideias. A ideia principal que norteou esses 2 primeiros anos foi que a gente tinha que deixar o edifício E1 e o entorno dele muito bonito, né? Isso foi uma preocupação de início. Então, uma das primeiras providências foi terminar esses prédios aqui, alocar o CETEP aqui, começar uma grande reforma no E1 que permitisse, então, liberar todo o térreo dele. Aliás, a história do E1, para mim, é interessante, porque ela começa lá quando eu vim pela primeira vez para São Carlos, mas nós fizemos uma comissão na gestão. A gestão, se não me engano, era a gestão do professor Corsini, ou o início da gestão do professor Martinelli. Não tem, aliás, a gestão era do professor Suami. E nós fizemos um grupo de docentes, tinha pessoal da arquitetura, eu, da hidráulica e mais outros. Nós fizemos uma proposta já naquela época para a direção da escola, para a congregação, para remover todas aquelas construções debaixo do prédio. E isso ficou em suspenso durante algum tempo, mas na gestão do professor Martinelli, ele inclusive não aceitou muito, ele ampliou a ocupação, mas logo em seguida o professor Rosalvo, o professor Márcios, ficou sensível e começou a transferir algumas áreas que estavam ocupadas ali para outros setores. Depois o professor Rosalvo também, e o professor Jurandir transferiu o bar, mas a área ficou muito desarranjada, né, nesse período, porque obviamente não dá para fazer tudo. Então, eu falei: bom, esse prédio, ele vai ter que, nos 50 anos, ele é o símbolo maior nosso, ele vai ter que estar muito bonito. Então, uma das primeiras preocupações foi essa, de acertar o E1. Logo que o professor Rui assumiu, eu mantive um contato com o professor Rui e falei se ele poderia aceitar coordenar uma comissão dos 50 anos que pudesse pensar de uma maneira mais permanente. Primeiro porque eu estava
naquela época, com muitas atividades no CNPq, na CAPES, e estava realmente sobrava muito pouco tempo para imaginar as coisas e fazer reuniões, etc., aqui. E em segundo, porque, como os mandatos são defasados, obviamente o vice-diretor é sempre candidato, mas mesmo que o vice-diretor não chegue a assumir, quer dizer, não seja escolhido, ou não se candidate, qualquer coisa desse tipo, ele permanece na gestão por mais 2 anos, aproximadamente. Ele permanece no cargo por mais 2 anos, então isso garantiria que a cabeça da organização dos 50 anos permanecesse. Mesmo o diretor saindo, a cabeça da organização dos 50 da festa permanecer. Essa foi uma atitude muito adequada, na minha opinião, e tanto que várias iniciativas ocorreram em função disso. A dona Astida, minha entrevistadora, ela praticamente elaborou um livro documental sobre a história da escola, que eu acho que é uma das coisas mais significantes que vai permanecer desses 50 anos. Nós já temos definido o selo, bottom, enfim, nós temos já várias coisas, várias decisões tomadas e em andamento. Já temos a decisão com relação ao museu, já conseguimos estabelecer um cronograma para abril do ano que vem, e agora eu entrei em contato, por sugestão de colegas, com uma promotor aí da cidade, para cuidar da parte assim, da parte de, vamos dizer, de festa, da festa mesmo. Não da festa, do dia da festa, mas digamos, nós queremos que abril seja o mês dos 50 anos. Então isso significa uma série de promoções. E, por sugestão de um colega, nós fomos até a direção da IPTV regional, conversar com o Paulo Brasileiro, e ele, para pedir cobertura para os eventos, enfim. E ele foi muito claro, ele falou que ele sempre apoia muito a escola de engenharia. Ele falou, mas as notícias vocês têm que gerar, porque se vocês não gerarem os fatos, se vocês tiverem só atividades internas, dificilmente isso é matéria jornalística. Então ele deu uma série de ideias já na conversa inicial com ele, e aconselhou a gente a procurar essa moça a Fátima, que é daquela entidade de apoio à cultura aí, ali até ela tem um escritório ali perto da praça, em frente à escola aí. Como é que chama? Amigos da Cultura. Amigos da Cultura. E é interessante, eu vou virar até amigo da cultura. A gente contribui um pouco por mês lá, e daí ela é uma promotor que tem muito acesso à mídia e principalmente a artistas. Ela consegue trazer praticamente o artista que a gente decidir trazer. Se a gente tiver dinheiro, ela consegue. Então, o que nós estamos pensando, nós estamos agora fazendo, é que um aspecto que eu acho das comemorações que ficou um pouco difícil por inexperiência nossa, foi a questão do financiamento. O financiamento não pareceu de início claro, porque a gente tem sempre aquela ideia, não, mas os ex-alunos, se a gente vai atrás de ex-aluno, eles vão contribuir, mas isso ficou muito claro que não podia ser assim. Quer dizer, mesmo as empresas, isso ficou
também claro para mim quando eu conversei com o gerente do Banespa, né, não o gerente aqui, a pessoa de marketing do Santander, ficou muito claro o seguinte, que se a gente não fosse com um programa completo, com alguma coisa que eles pudessem entender a importância, o significado, o impacto, que não ia sair nenhum tostão. Isso foi dito claramente, que, por exemplo, a questão de financiar o livro lá com ele ficou complicada com eles nessa conversa. Agora, sai o livro sim nesse programa que nós vamos montar. Então, o que nós estamos agora pensando é em montar a programação de abril inteirinho e vender o patrocínio ser para o pacote todinho e vários patrocinadores e vários eventos. Porque daí sim também a EPTV, por exemplo, nós estamos pensando, não é só show de música, não, nós estamos pensando em trazer, por exemplo, algum artista que é engenheiro e tal, para fazer uma mesa redonda, mas ele não está mais na engenharia. Mas ele vem participar de uma mesa redonda sobre um assunto ligado a qualquer coisa, da importância da engenharia. Então, nós estamos trabalhando com ideias assim. Claro, vai também haver show de música, estamos pensando no show recuperar, né? Show engenharia, que era tradicional aqui do caso. Estamos pensando em recuperar um outro evento que era lindíssimo, a Noite do Encontro. Eu participei de muitos desses eventos. A gente tinha alguns colegas aqui na escola. Um deles é músico profissional hoje. Se aposentou e é músico profissional, o Faninho, toca flauta. E é um dos grandes instrumentistas. E nessa Noite do Encontro havia reunião dessas pessoas, o Faninho na flauta, o Clidinho no piano, o Zien, que está na Federal, no contrabaixo, o Sérgio Saia na bateria, enfim, era um conjunto assim de jazz e bossa. E a gente tinha, quando esse pessoal, todo ano na Semana de Engenharia, tinha, além do show de engenharia, tinha a Noite de Encontro e tinha o Baile da Minerva, no final da semana. Bom, isso foi até tradicional durante muito tempo. Depois o Baile da Minerva ficou meio complicado, por causa do Focas também ficou complicado. Enfim, nós estamos querendo fazer uma festa também que consiga mostrar para os que estão aí mais ou menos como era o espírito daquela época. O show Engenharia era um show de teatro que ele era escrito na noite da véspera e era ensaiado com todo mundo durante o dia para ser apresentado à noite. E era extraordinário. Era uma festa para todo mundo. E o pessoal fazia brincadeira com os professores e os professores sabiam que eles conversavam antes, se podiam. Tinha um professor, por exemplo, o professor Lóbio, que aliás eu acho que devia ser chamado para falar, que é uma pessoa extraordinária também. O professor Lóbio estava na plateia, então faziam alguma brincadeira com ele respondia, ele participava do show. E esses shows eram assim, dava muito assim o espírito da escola, o espírito universitário da época. Essas coisas todas mudaram muito com a televisão. Hoje o pessoal prefere assistir a sessão da tarde, os alunos preferem assistir a sessão da tarde do que ficar no caso jogando snooker ou pebolim, ou seja lá o que for, ou na biblioteca lendo. Naquele tempo a gente ficava muito tempo na biblioteca, ou tirando livro, na biblioteca do Caaso e na biblioteca aqui também. Mas mudou muito, quer dizer, a maneira até como as coisas acontecem, como a comunicação acontece, mudou. Mas eu acho que eu sou saudosista nesse
sob esse aspecto, eu sou saudosista. Eu acho que as relações humanas são as mais importantes em tudo que acontece na vida da gente são as relações humanas que a gente estabelece e esse ambiente que a gente vive é que marca. O resto, qualquer coisa leva embora, qualquer... Eu acho que, de certa maneira, sim. Eu acho que toda vez que você tem um período onde a liberdade de expressão é suprimida, a livre liberdade, onde o direito de reunião é suprimido, né? Quer dizer, eu acho que você cria realmente, você cria uma geração que as gerações seguintes passaram a ter um outro tipo de comportamento frente a tudo, né? Basicamente. Mas eu acho até que a grande mudança ocorreu no secundário, porque na minha época a gente tinha união secundarista, dificilmente existia alguma escola pública que não tinha um centrozinho de estudantes e que já todo mundo esquerdista, né? Todo mundo com aspirações socialistas. Eu me lembro que quando eu estava no científico, a gente ligava o rádio, quer dizer, não existia televisão. Então eu gostava muito de ouvir alguns programas de rádio na Bandeirantes. Então tinha um refrão da Bandeirantes que isso pode constatar, 62. Falava: Brasil, um país a caminho do seu grande futuro. Isso era a época do Juscelino, era o João Gilberto estourando com a Bossa Nova lá no Carnegie Hall, era o pessoal aqui do teatro, como é que chamava o teatro... Não, teatro brasileiro, não era teatro brasileiro de comédias, era aquele pessoal de teatro que andou o país todo, né? Que tinha... eu não me lembro agora, era a época dos... bom, tinha a Bossa Nova, tinha um cinema novo, tinha o cinema novo nessa época, né? Revolucionário, tudo no Brasil era novo, revolucionário, o Juscelino, Brasília era a coisa mais maravilhosa do mundo, o país estava assim, arrancando, e obviamente com todos os excessos também, uma efervescência de ideias muito grande, música nova, cinema novo, teatro novo, e de repente esse regime veio e deu uma parada nisso tudo. Mas eu acho que o grande problema, na minha opinião, é esse poder hegemônico que a televisão exerce. Quer dizer, hoje mesmo que você tenha... Eu acredito que nós podemos até ter intelectuais tão competentes ou mais competentes do que a gente tinha na época. Mas hoje não basta ser nem intelectual, nem competente. É preciso também ter o espaço na mídia. E a mídia significa o quê? Significa a televisão, porque ela é hegemônica. Na nossa época, eu poderia convidar
um autor para discutir um livro aqui, ou um ator para discutir uma peça. O Paulo Otran veio aqui discutir a peça, que ele estava levando Liberdade, Liberdade, isso já é depois do golpe, mas é antes do AI-5. Ele veio discutir, ele levou a peça no caso, discutiu a peça do caso, nós tínhamos lido o texto da peça antes, né? Então era uma coisa muito, muito rica. Hoje ninguém tem tempo para ler mais, a informação é hegemonicamente dominada pelos meios de comunicação. Então, talvez seja até alguma coisa meio complicado de falar, bom, então não tem saída. Não, eu não acredito. Eu não acredito que a história retroceda também. Toda vez que a gente planta uma semente e ela começa a nascer, ela tá nascendo o oposto junto, né? Quando desenvolve uma coisa, o oposto também vai se desenvolvendo, porque eu acho que nós estamos chegando num limite de compreender o ser humano, já que não é possível, mas eu acho que nós temos que voltar a compreender melhor essas relações, quer dizer, essa dependência excessiva do consumo. Eu acho que se pelo menos os povos não estão percebendo isso, os governantes já assim entenderam que a fragilidade de tudo isso é muito grande, que de repente ele pode estar... Bom, não sei quem está percebendo também, mas enfim, eu acho que nós estamos numa situação que eu acho que ela é mais geral. Uma das grandes decepções que eu tive foi porque eu esperava chegar na Inglaterra, pelos filmes que eu tinha visto, pelo que a minha irmã tinha. A minha irmã tinha um programa na rádio quando ela entrou na universidade, na faculdade lá em Rio Claro, que ela contava a respeito das universidades inglesas, as mais tradicionais, Oxford e Cambridge, e como os alunos eles participavam politicamente, eles eram assim, pessoas, digamos, agitadas. Eu cheguei na Inglaterra na era Thatcher e os alunos, o centro acadêmico deles era, na verdade, uma agência de facilitação de uma série de coisas, de viagens, de comida e coisas. Não tinha nada, não tinha absolutamente nenhuma manifestação cultural mais significativa no centro dos estudantes. Isso foi uma grande decepção para mim. Quer dizer, eu acho que é uma época toda que talvez a gente tenha ido, os jovens tenham tido assim, um grande momento em algum tempo, daí eles estão também foram abafados de alguma maneira, desviaram para outras coisas, e talvez a próxima revolução tenha que ser feita pelos mais maduros mesmo. Eu não sei como é que isso pode ser feito, mas alguém tem que se sensibilizar para propor alguma coisa nova do que essa que está aparecendo. Possivelmente seu pai ia ver o depoimento filmado. Talvez seja no caso, né? E agora falava, né? Afinal, mandava eu tenho um respeito, uma admiração, uma dedicação, um amor pela Escola de Engenharia que é muito grande, pela USP. Eu tenho um grande respeito pela USP, pela maneira como ela se constituiu e se constitui, é uma instituição sólida. Eu sempre falo que os projetos na USP eles podem demorar, mas se você
for persistente, eles acontecem. Um dia você realiza. E eu posso dizer que eu vi muitos projetos que eu imaginei se realizarem, né? Outros ainda não. Mas eu tenho muita esperança que se realizem no futuro, na próxima administração, na outra administração, seja quando for. Eu acho que uma grande coisa que ocorreu nesse período, devido a condições favoráveis, é que nesses últimos 5 anos, o campus foi ficando cada vez mais bonito e hoje, além dele estar com a área de ocupação praticamente saturada, quer dizer, não dá mais para imaginar que nós podemos construir mais alguma coisa aqui impunemente, né? Quer dizer, sempre pode haver a tentação de construir alguma coisa no campo de futebol, de ampliar alguma coisa no setor sul, enfim, pode haver essa tentação, mas eu acho que eu preferiria, daqui para frente, trabalhar para o embelezamento cada vez mais do existente, a recuperação de tudo que for possível recuperar, que está aí, da história, porque eu acho que nós, esses 50 anos da escola têm revelado algumas coisas muito significativas, algumas já estão registradas aí, de ex-alunos e de inúmeros colegas que me elogiam achando que tem até alguma coisa a ver comigo e tem pouco a ver comigo, o fato de tudo isso estar muito bonito do jeito que está, né? E eu acredito, eu acho que se a gente quiser respeito em qualquer atitude nossa, nós temos que ter assim nós não podemos deixar lixo acumulado, nós não podemos deixar material de construção espalhado, nós temos que ter um ambiente organizado, ele é um ambiente que leva sempre a atitudes mais... O ambiente educa mais do que a palavra, né? Se você entra num lugar que é limpo, você já tem uma atitude diferente. Então, houve essa preocupação com relação àquela área central do E1, e eu acredito que foi um trabalho bem feito, e eu acredito realmente nisso. Quer dizer, eu acho que se dependesse de mim, a gente não mexeria em mais nada, não construiria mais grandes coisas, e embelezaria cada vez mais essa área, esse campo. De preferência, demoliria algumas coisas que são incômodas. A gente tem área suficiente no campus 2 e faria um grande bosque aqui para comemorar, né? Quer dizer, eu faria mais bosque para ver muito passarinho, muita flor, muita natureza, muita obra de arte. Nós estamos ganhando alguma coisa aí já, e eu espero que a gente tenha algumas esculturas aí no campo, para ele ter realmente ele por si só educar. Eu acho que a visão, a imagem educa muito, principalmente nessa era que nós estamos vivendo. A imagem é muito educativa hoje, eu acredito nisso. Na verdade, essa história é interessante de contar, porque foi uma experiência até, foi uma coincidência também, mas eu tinha conversado com um colega meu há um tempo atrás, o Galvão. Eu falei, o Galvão é escultor, eu falei para o Galvão, olha, eu gostaria você não quer fazer uma escultura para a escola? Não. E ele acabou fazendo a escultura da Minerva e colocando.
que ficou ali naquele lugar. E é uma escultura já comemorativa. Nós já pensamos em ser uma escultura comemorativa dos 50 anos. Mas passou um certo tempo e depois que a praça estava tudo pronto e tal, eu falei, puxa vida, eu acho que a gente podia pôr mais alguma coisa. E daí eu chamei o Aguinaldo um dia para falar comigo. O Aguinaldo Farias foi o curador da Bienal, dessa última Bienal, é uma pessoa extraordinária, conhecedor profundo de arte. E eu chamei o Aguinaldo e falei, Aguinaldo, é o seguinte, você que conhece muito bem escultores e artistas e tal, eu estou pensando que a gente podia ter algumas esculturas aqui nesses espaços que nós temos porque em qualquer lugar que você vai no mundo aí, as universidades, você passeia assim por ali, você tem uma escultura disso, uma referência artística. Daí o Aguinaldo falou, olha, você quer ganhar os cones que foram expostos na Bienal? Falei, olha, eu não pude ir à Bienal, eu vi só por cima. Daí ele abriu o site da Bienal e me mostrou os cones. Ele falou, são cones imensos, tem 2 metros, não sei quanto de diâmetro, por 2,5 de comprimento, são imensos e o artista é o Eduardo Frota. Nós da Bienal bancamos a vinda, né, desse material para São Paulo, eram 14 cones desses daí, e nós pagamos o transporte, mas agora não tem como fazer, nós não podemos transportar, ele não tem espaço na cidade dele, é muito caro para transportar. Se você quiser, você tiver algum lugar para abrigar aqui, eu falei, mas pode estar feito, pode, o que eu devo fazer? Então vamos entrar em contato com o artista e tal. Eu falei, bom, mas e o presidente da OMAC, né, enfim, o presidente lá da Fundação Bienal? Ele falou, não, isso aí você não se preocupe, porque eu me viro, eles estão com esse problema também, não sabem onde fazer, eles estão querendo distribuir cada peça para um lugar, mas o artista não vai querer isso, porque a obra dele não é o cone, a obra dele é como ele monta os vários cones, e ele aceita, são 14 peças, ele aceita dividir ao meio, 7 para cada instituição. Daí nós mantivemos contato com o artista, ele doou, ficou só faltando definir como é que nós faríamos para transportar. Eles vieram embalados, foi embalado tudo direitinho, e está lá aguardando então a vinda do Eduardo Frota para cá. Já entrei em contato com ele, é provável que ele venha dia 30 para cá, e ele vai fazer a montagem. E quem viu a obra disse que é uma coisa impressionante. Se você olha de longe, parece um brinquedo que alguém jogou assim, e as coisas foram se acomodando. Então é uma coisa muito expressiva. Eu acho que é também uma coisa marcante, porque até onde eu sei, é a primeira vez que vem alguma obra da Bienal aqui para São Carlos. Assim. Então eu acho que vai ser... E é doação. Mas o mais importante é que vai perenizar a obra desse artista, que por sinal é engenheiro. Mais uma razão ainda para a gente... E é um escultor que está da jovem guarda aí, que está fazendo muito sucesso aí, com essas obras todas muito impactantes. 7 cones. O local nós estamos... A providência que nós tomamos foi de
mandar o máximo possível de fotografias dos ambientes possíveis no E1, embaixo do E1, porque é o único lugar coberto que nós temos no momento é o E1 que cabe, né? Nós poderíamos, se fosse o caso, ter uma cobertura no próprio local onde eles estão agora, mas daí teria que ser, para não interferir com o E1, teria que ser alguma coisa quase que invisível, né? Quer dizer, uma cobertura assim que não interferisse em nada com o E1. Porque qualquer coisa que a gente coloque, por exemplo, faz 4 anos que eu estou tentando tirar aquela cabine de força que tem ali ao lado do Teatro de Convenções, porque quando você olha aqui de baixo, você só vê aquele negócio lá. Você não vê mais, você não vê o edifício, ela chama demais a atenção. Então, na verdade, a gente está negociando essas coisas com a prefeitura. Nós vamos bancar o que for possível bancar para tirar, para limpar realmente, para urbanizar ali. Então, não podemos fazer uma intervenção que seja muito drástica ali na frente do E1. Agora, seria lindo mesmo se a gente pudesse demolir o laboratório de hidráulica naquele campo e fazer um bosque ali. Daí o edifício ficaria bem no meio, assim, ficaria maravilhoso. Então eu vou encerrando, é uma satisfação estar aqui. Eu achei essa ideia de entrevistar as pessoas que gostam da escola, as pessoas que tiveram alguma participação na construção da escola, eu achei extraordinária. Eu queria já agradecer e parabenizar a Cida, agradecer aí ao pessoal do CETEP, o Renato, pelo apoio. E eu espero realmente que nós façamos uma bela festa dos 50 anos. E convido todos que virão assistir para estarem presentes aqui em abril, porque vai ser um mês muito quente aqui em São Paulo.